Você já se perguntou o que realmente torna uma mulher virtuosa aos olhos de Deus, não segundo o mundo, mas segundo o céu? Em um tempo em que tantas mães se sentem esgotadas, culpadas ou invisíveis, surge uma pergunta silenciosa: será que estou fazendo certo? Se você já sentiu que o que faz não é suficiente, essa mensagem é para você. Hoje vamos olhar com novos olhos para a mulher de Provérbios 31, não como um padrão inalcançável, mas como um espelho que revela a beleza da graça de Deus na jornada materna. Se você assistir até o final, vai descobrir que a verdadeira virtude não está na beleza exterior nem na performance diária, mas na fidelidade constante de Deus em cada detalhe da sua vida, como mãe, esposa, filha ou mulher de fé. Compartilhe nos comentários. Qual é a maior lição que você já aprendeu com uma mulher de fé? Curta e inscreva-se para mais mensagens como essa. Vivemos dias em que as mulheres, especialmente as mães, carregam pesos invisíveis, fardos que não se veem nas redes sociais nem nos encontros de domingo. A comparação constante com outras mulheres, a pressão para dar conta de tudo e aquela voz interior que insiste em dizer: você não é suficiente. Tágito, a mulher de Provérbios 31, que deveria ser inspiração, passou a parecer um ideal inalcançável. E pior, diante de ideologias modernas que redefinem valores, essa mulher passou a ser descartada como um modelo ultrapassado, antiquado, quando, na verdade, ela expressa valores eternos: diligência, temor a Deus, sabedoria, amor ao lar. Como conciliar essa realidade bíblica com as batalhas da maternidade real? Como manter a fé quando o esgotamento toma conta? Quando a rotina desgasta, os filhos demandam, o casamento balança e o tempo com Deus parece escasso e, às vezes, até deixado de lado. Você já se sentiu culpada por não conseguir orar como antes? Por levantar da cama cansada demais para se relacionar com Deus? Por não ter paciência com os filhos e depois se culpar amargamente? Já duvidou de si mesma, sentindo-se pequena diante de tantas exigências? Essas perguntas não são sinais de fracasso espiritual, são sinais de humanidade. E é exatamente nesse chão da realidade que Deus planta sementes de virtude. A história de Ruth nos revela em poucos capítulos isso com uma clareza comovente. Ruth não era uma mulher cercada de privilégios. Ela era viúva, pobre, estrangeira, sem garantias. Sua vida, aos olhos humanos, parecia um campo de perdas, e mesmo assim, ela escolheu permanecer. Não por conveniência, mas por amor e por fé. No momento em que tudo desmoronava ao seu redor, ela se agarra ao que realmente importa e diz à sua sogra com firmeza e ternura: aonde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Veja a profundidade desse compromisso. Ruth não estava seguindo Noemi apenas por afeto. Estava fazendo uma aliança com o Deus de Israel. Ela escolheu o caminho mais difícil. Escolheu recomeçar em uma terra estrangeira que não a conhecia. Escolheu servir, cuidar, crer, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias. E quantas mulheres hoje vivem exatamente nesse limiar, deslocadas emocionalmente, com feridas abertas, sentindo que precisam ser fortes o tempo todo, que não podem fraquejar, que precisam continuar sorrindo mesmo quando o coração está em prantos. Quantas mães, filhas, sogras, esposas têm cuidado de lares em silêncio, tomado decisões difíceis em oração, mantido a casa firme enquanto o mundo lá fora desaba? Quantas têm amado sem aplausos, renunciado sem reconhecimento, orado sozinhas na cozinha enquanto todos dormem? Ruth nos mostra que a verdadeira virtude não nasce da estabilidade. Ela é forjada na instabilidade, na dor, na perda, no recomeço. Sua história nos revela 4 virtudes profundas que não dependem de cenário ideal,
lealdade, mesmo sem promessas de retorno, bondade, mesmo quando o coração sangra, disposição para o trabalho, mesmo quando tudo parece injusto, e fé, mesmo quando Deus parece silencioso. Essas não são virtudes para quem vive no conforto. São virtudes de quem decide amar, servir e confiar, mesmo quando a vida se torna um campo árido. Você já teve que permanecer por amor, mesmo quando tudo em você queria partir? Já sentiu Deus te chamar para continuar, quando a lógica dizia para desistir? Talvez hoje você esteja em uma terra emocionalmente estranha, longe de onde imaginava estar aos 20 anos. Talvez você tenha se perdido entre fraldas, contas, mágoas, decepções, tarefas e silêncios. Mas o Deus que viu Ruth no anonimato de Moabe vê você também. Ele não precisa de mulheres perfeitas. Ele chama mulheres dispostas. Mulheres que mesmo chorando dizem: Senhor, eu continuo, eu não desisto, eu creio. E quando você escolhe esse caminho, mesmo que ninguém veja, o céu vê. E Deus, como fez com Ruth, começa a escrever uma nova história. Porque toda mulher que escolhe permanecer fiel mesmo na dor, sem saber, está abrindo espaço para que o propósito de Deus floresça, mesmo em terras estranhas. Existem dores que não aparecem nos exames. São aquelas que moram no silêncio do coração. Dores de mães que sentem que estão falhando. Dores de esposas que oram sozinhas pelo lar. Dores de mulheres que fazem muito, mas se sentem pouco. Talvez ninguém veja as renúncias que você faz. Talvez ninguém perceba os nãos que você diz a si mesma todos os dias. Ninguém além de Deus. É nesse lugar de dor silenciosa que o Senhor nos convida a escolher. Porque mesmo quando tudo parece fora de controle, ainda há uma escolha possível. Escolher confiar. Escolher permanecer. Escolher obedecer. Ruth poderia ter voltado para a segurança da casa de seus pais. Poderia ter escolhido o conforto, mas ela decidiu seguir Noemi, mesmo sem saber o que a esperava em Belém. Sua escolha não foi baseada na lógica, foi uma escolha de fé. E isso nos ensina algo precioso. A dor não cancela o propósito, ela revela a profundidade dele. Às vezes, o que mais queremos é alívio. Mas Deus está trabalhando algo maior, transformação. Ele está nos ensinando que a fidelidade em tempos difíceis tem mais valor do que a facilidade em tempos tranquilos. Mulheres como você, que permanecem mesmo sem garantias, são heroínas da fé. Sim, você que levanta cedo para orar, mesmo com o corpo cansado. Você que se cala para manter a paz. Você que abre mão dos seus sonhos por um tempo para cuidar de filhos, pais, maridos, ministérios. Você que se sente só, mas mesmo assim ama, cuida, ora. Talvez você não se sinta forte, mas sua força está em não desistir. Talvez ninguém te aplauda, mas o céu inteiro se move por mulheres como você. Ruth não tinha ideia de que sua história terminaria com redenção, casamento e descendência real. Ela só fez o que era certo, dia após dia. Ela colheu espigas sem saber que estava entrando na genealogia de Jesus. E é assim que Deus age. Ele transforma campos de dor em lugares de honra. Ele usa escolhas simples para tecer destinos eternos. Você tem ideia do que sua fidelidade está construindo? Mesmo que hoje pareça pequeno, cansativo ou até invisível, toda mulher que permanece com fé em meio à dor está plantando sementes que florescerão no tempo de Deus. E mais, está ensinando aos céus o que é coragem. A coragem de continuar, a coragem de confiar, a coragem de escolher amar quando seria mais fácil desistir. Não subestime o que Deus pode fazer através da sua escolha hoje. Ruth escolheu permanecer, e isso mudou tudo. Você também pode estar a uma escolha de viver o plano de Deus mais lindo da sua história.
E mesmo que o cenário ainda seja escuro, mesmo que o coração ainda esteja cansado, mesmo que as promessas pareçam distantes, continue. Porque a escolha da fidelidade não é um peso, é um portal. E toda mulher que escolhe Deus em meio à dor está abrindo espaço para milagres que os olhos ainda não podem ver, mas o céu já preparou. Ruth nunca teve a pretensão de se tornar conhecida. Ela não buscava reconhecimento, holofotes ou recompensas. Ela apenas escolheu ser fiel. E foi essa fidelidade, silenciosa, simples, porém poderosa, que Deus usou para entrelaçá-la em uma das maiores promessas da história: fazer parte da linhagem do Messias. Sim, aquela moabita viúva estrangeira, sem posses e sem garantias, tornou-se ancestral de Jesus. Isso não foi um acaso, foi propósito divino. Deus viu naquela mulher uma fé que não dependia de circunstâncias, uma obediência que nascia do amor, uma coragem que brotava do temor ao Senhor. E essa é uma das maiores verdades que precisam ser lembradas pelas mulheres de hoje. Deus continua usando mulheres comuns para propósitos eternos. E talvez você seja uma delas. Você que está no silêncio do seu lar, talvez cuidando de filhos pequenos, enfrentando dores silenciosas, equilibrando responsabilidades e sentimentos que poucos veem ou entendem. Você que serve com amor, que ora mesmo cansada, que sorri mesmo com o coração apertado. Você que muitas vezes se sente sobrecarregada, insuficiente, comparada com padrões irreais de perfeição, e mesmo assim, não desiste. Essa fidelidade tem valor eterno diante de Deus. E se Ruth representa a mulher que, mesmo na dor, escolhe o caminho da lealdade, Maria, mãe de Jesus, representa aquela que, mesmo sem entender tudo, entrega tudo nas mãos de Deus. Maria era jovem, possivelmente entre 14 e 16 anos, simples. De uma vila pequena e sem prestígio, ela não tinha status nem influência, mas Deus a escolheu. E quando o anjo apareceu a ela, trazendo uma mensagem que mudaria sua vida por completo e colocaria até sua honra em risco, Maria respondeu com uma fé que silencia o céu, como vimos em Lucas, Purdum, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que mulher! Que entrega! Maria não apenas aceitou gerar o Salvador do mundo, ela aceitou renunciar a seus sonhos, planos e até sua imagem social para cumprir o propósito eterno de Deus. Ela passou por rejeição, julgamento, fuga para o Egito, noites sem respostas, dores inimagináveis. Mas permaneceu. Ela estava lá no nascimento, mas também estava na cruz. Ela viu o filho que amamentou, criou e amou ser crucificado. E mesmo assim, não deixou de crer. Quantas mães hoje não vivem um pouco disso? Quantas criaram filhos com lágrimas, orações e joelhos no chão, e mesmo vendo caminhos difíceis, não desistem de crer? Quantas mulheres entregaram seus sonhos, tempo e juventude por amor à família, à fé, ao chamado de Deus? Mas o céu vê, o céu se inclina para essas mulheres. Você não precisa ter status, seguidores ou fama para ser grande aos olhos de Deus. Você precisa de um coração como o de Maria, disponível, humilde, submisso à vontade divina, mesmo quando ela é misteriosa e dolorosa. Deus não busca mulheres perfeitas. Ele busca corações entregues, como o de Ruth, como o de Maria, como o seu. E talvez hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio, sem palco, sem respostas. Mas o que parece invisível aos olhos humanos está sendo registrado no céu. A maternidade silenciosa, a fidelidade no casamento, o esforço para manter a casa, a oração feita na madrugada, a paciência com os filhos, o cuidado com a sogra, o serviço na igreja, o perdão oferecido em silêncio. Tudo isso é altar. Tudo isso é adoração. Deus escreve suas maiores histórias através de mulheres que ninguém esperava.
E talvez, nesse exato momento, Ele esteja escrevendo uma nova história através de você. Seja no anonimato da sua cozinha ou na luta diária contra pensamentos de insuficiência, saiba que o Deus que usou Ruth e Maria ainda usa mulheres como você para tocar gerações. Ruth e Maria viveram em tempos, contextos e histórias diferentes. Mas algo profundo as unia, uma fé que não fazia alarde, mas movia o céu. Elas não tinham todos os recursos, todas as respostas, toda a força, mas tinham algo que Deus valoriza mais do que tudo. Um coração fiel, disponível, pronto para obedecer mesmo no escuro. E essa é a marca das mulheres que o céu admira. Talvez hoje, você que me ouve, esteja cansada, lutando para equilibrar 1000 papéis, sentindo-se insuficiente, invisível, sobrecarregada. Talvez se pergunte se Deus ainda vê, se ainda se importa, se ainda tem algo com você. A resposta é sim. Deus vê as lágrimas que ninguém vê. Ele registra as renúncias que você fez por amor. Ele conhece o esforço que você faz para se manter firme, mesmo quando tudo parece desabar. Você não é esquecida, nem pequena. Você é filha amada, mulher escolhida, serva preciosa. O mesmo Deus que escreveu a história de Ruth, que honrou a entrega de Maria, está escrevendo a sua história. Mesmo que hoje você não entenda todas as páginas, você não precisa ser perfeita, você precisa apenas permanecer. Permaneça leal, permaneça crendo, permaneça servindo, amando, esperando. Porque o céu conhece seu nome e está usando sua vida exatamente como ela é para realizar propósitos eternos. Não se compare, não se cobre como o mundo exige, não se desqualifique por erros, cansaços ou falhas. Deus não está procurando mulheres incansáveis. Ele está chamando mulheres dispostas. E se você continuar dizendo sim a Ele, mesmo sem força, mesmo sem respostas, você verá o impossível acontecer. Assim como Ruth viu um novo começo onde tudo parecia fim. Assim como Maria viu a glória de Deus nascer do ventre da simplicidade. O seu sim de hoje pode abençoar gerações inteiras amanhã. Você é parte de algo muito maior do que imagina. E o céu sorri quando você, mesmo em silêncio, continua firme na fé. Senhor amado, hoje eu oro por cada mulher que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces o coração dela, as lutas que ninguém vê, os pesos que ela carrega em silêncio, os sonhos que ela guarda no fundo da alma. Pai, fortalece essa filha, renova suas forças como as da águia. Que ela saiba que não precisa dar conta de tudo, só precisa continuar confiando em Ti. Dá a ela sabedoria para lidar com cada desafio, graça para perseverar nos dias difíceis e sensibilidade para ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Que ela se veja com os Teus olhos, preciosa, amada, escolhida. Que as comparações e cobranças percam força diante da certeza de que Tu estás com ela. Ensina-a a permanecer como Ruth, a confiar como Maria, a servir com amor, mesmo nas dores. E que a vida dela seja um testemunho vivo do Teu cuidado, da Tua fidelidade e da Tua presença constante. Em nome de Jesus, amém.